Obrigado pela presença de vocês. Bem-vindos a mais uma quarta-feira à noite, mais uma super live. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá bom? E aqui o celular não para, graças a Deus. Deixa eu ver. E aí, turma, como é que vocês vão? Tudo bem com vocês? Ei, Zé, como é que vai, amigo? Tudo bem? Obrigado por sua presença. Obrigado por estar conosco. Mais uma super live. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre glaucoma, porque é Maio Verde. É o mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. Mas a gente também vai falar um pouquinho hoje sobre Maio Amarelo, o mês de conscientização e prevenção contra acidentes no trânsito. Gente, eu estava dando uma olhada nas estatísticas em torno do mundo e aqui especialmente no Brasil, são dados bem alarmantes. Eu disse, nossa, esse é um tema importante que a gente precisa trazer à tona e conversar com a nossa audiência para que através da audiência a gente também consiga levar essa informação para o maior número de pessoas. É um tema que chama muita atenção pelos números, inclusive de feridos e de vítimas fatais, sobretudo motoqueiros. Eu digo, meu Deus do céu, a gente precisa conversar um pouquinho sobre esse assunto. E por isso que eu estou aqui com vocês para mais uma quarta-feira de super live. Que bom que vocês escolheram estar comigo, com a nossa audiência. Nós, acho que em agosto ou setembro, vai completar 3 anos que nós estamos todas as quartas-feiras aqui com vocês, às 20 horas, sempre trazendo um assunto relevante, com embasamento científico. Olá, jovem, boa noite, doutora, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá? Isso, vamos chegando, turma, vamos nos aproximando. Já são quase 3 anos. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Quase 3 anos que nós estamos aqui. Olá, boa noite, bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. O tempo passa muito rápido. Eu me lembro da primeira live, Érica, minha esposa, estava do ladinho, eu me lembro de detalhes, pessoal, coloquei um fone de ouvido, isso aqui é uma miçanga que a minha filha, número 1, está fazendo, a Júlia. Eu já estou, desde cedo, incutindo dentro da cabeça dela a importância do empreendedorismo, sabe? E ela me deu essa miçanguinha, papai, só pode mostrar lá para sua audiência quando você estiver nas lives? Claro, filha, quem sabe a pessoa se interessa e resolve também. Fazer um investimento, por exemplo, para ajudar as vítimas da catástrofe que está cometendo o Rio Grande do Sul, né? E eu me lembro, pessoal, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, fone de ouvido vermelho. E a Érica estava do meu lado, eu digo, e aí, Érica, estou ao vivo ou não estou? O pessoal está me vendo ou não está? Eles estão me ouvindo ou não estão? Vocês acreditam como o tempo passa rápido? São então 2 anos e meio. Mas assim, o quanto a gente... Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. E hoje assim, hoje eu não tenho um convidado externo, mas vocês são os meus principais convidados. E eu gosto dessas lives que a gente interage diretamente com vocês, porque acaba sendo bastante dinâmico. Teve um dia que um ouvinte, né, da audiência disse, olha, doutor, faz mais essas lives assim que o senhor fica interagindo direto com a gente, porque às vezes a gente tem alguma dúvida e a gente pode entrar ao vivo com o senhor, né? Claro que pode, aí a gente bate um papo, né? Eu digo, bate. E é interessante porque geralmente tem dúvidas que podem ser comuns para todo mundo. E Divino então traz à tona a sua dúvida. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Traz à tona a sua dúvida e aí pode ser uma dúvida que traz a clareza sobre um tema específico e acaba sendo útil para um monte de gente, né? Olha só, pessoal, 8 horas e 1 minuto, vamos começar oficialmente nossa live? Já começou, na verdade, né? Mas eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês, muitíssimo obrigado. Muitos de vocês têm estado conosco fielmente há 2 anos e meio, mais ou menos, todas as quartas-feiras à noite, com raras exceções, nós não estamos aqui. Tem sido um tempo muito rico, eu tenho aprendido muito com vocês. Primeiro porque a gente precisa se preparar para discutir sobre um tema, né? Isso acaba aumentando o nosso repertório. A gente às vezes também traz convidados de áreas diferentes, a gente precisa também estudar um pouco diferente o tema. Tanto é que na próxima quarta-feira, para encerrar Maio Verde, a gente vai tratar de um tema um pouquinho diferente. Nossa, você está falando lá da Bahia? Ei, terra boa! É da capital do interior. Fala aqui para mim, por gentileza. Compartilha conosco. Se você está falando da capital do interior da Bahia, vocês acreditam? Olha o poder do digital, turma. Olha que interessante. Só me tira uma dúvida, Sueli, não é isso? Como foi que você me descobriu, Sueli? Como foi que chegou à tona o teu conhecimento, que todas as quartas-feiras nós temos live aqui no nosso canal? Você disse, não, pois eu vou lá
Eu vou participar pelo menos de uma live, eu quero ver se esse negócio realmente é legal ou não, como é que funciona. Sou do interior, qual o nome do interior? Fala pra gente. Deixa eu aproveitar e queria que vocês compartilhassem conosco de onde vocês estão falando. A maioria, claro, é de São Paulo, né? Mas tem gente do resto do Brasil todo que sempre tem entrado nas nossas lives. Já teve gente... E aí, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Tem gente do Brasil todo. Dos extremos, não é isso? É do interior da Bahia. Ok, Guarani, alguma coisa do tipo. Tudo bem, interior da Bahia, não tem problema não. E a gente tem tido assim a grata satisfação de receber pessoas de diferentes regiões do Brasil. E é legal porque o nosso país tem dimensões continentais, né? Isso é muito grande. Nós estamos entre os países maiores da face da Terra e como o nosso povo é rico do ponto de vista cultural. Então os usos e os costumes da região norte, nordeste, do centro-oeste, do sul e sudeste são diferentes. E a gente aprende bastante com a forma de pensar, de agir, de se comportar de maneira diferente da nossa. Eu costumo dizer que isso é como se fosse a harmonia na diversidade. Deus é assim, Deus é extremamente eclético, né? Se vocês pararem para pensar. A multiforme sabedoria de Deus faz com que muitas coisas, apesar de todo mundo ter tudo igual, mas todo mundo é diferente. Já pararam para pensar? Todo mundo tem olho, mas não é exatamente igual ao outro. Todo mundo tem boca, nariz, garganta, tal, tem tudo, mas todo mundo é único. Isso é muito legal. É a individualidade do ser humano dentro dessa complexidade que é a raça humana. Bem, já filosofei um tiquinho com vocês, vamos falar então um pouquinho sobre o nosso tema hoje à noite. Eu queria que vocês estivessem atentos, porque eu vou bater um papo rápido, mas eu quero interagir um pouco mais com vocês. De repente, quem estiver aqui ao vivo conosco, eu vou convidar, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar preocupado, nem ansioso. É um bate-papo. Se você já fez cirurgia conosco, você pode compartilhar como foi a sua experiência. Se você tem interesse em realizar algum procedimento cirúrgico, também seria interessante você trazer à tona as suas dúvidas. Ou simplesmente você gostaria de bater um papo, conversar sobre algum tema relacionado à saúde ocular, ou quem sabe algum outro tema que envolva a saúde como um todo, tá bom? E vamos falar um pouquinho. Vanessa, boa noite, querida. Tudo bem com você? Obrigado pela sua presença, tá? Quem sabe a gente pode conversar sobre algum outro assunto que envolva a saúde como um todo. Mas eu quero, gente, começar hoje a nossa noite, o nosso bate-papo, falando sobre um tema muito importante. Eu achei interessante. Eu não sei se vocês sabem que cada mês do ano tem uma coisa específica, não é isso? E esse mês é o Maio Verde, mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. A gente já falou bastante sobre o glaucoma ao longo desse mês de maio. Inclusive, semana passada, nós tivemos a grata satisfação de estar aqui conosco a doutora Vilma Leles Barbosa, é a atual presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é a principal entidade de classe representativa dos médicos oftalmologistas no Brasil e ela é uma super especialista em glaucoma. Foi muito legal. Inclusive, se vocês por acaso não tiverem acesso, vocês podem, tá? Lá no nosso canal no YouTube. Vocês podem acessar esse conteúdo riquíssimo, de excelente qualidade, com embasamento científico. Uma pessoa que tem bastante autoridade e conhecimento da área, compartilha muito assunto importante com uma linguagem adequada para que vocês consigam entender e ter uma noção, uma clareza da dimensão da problemática que é o glaucoma. Se der um tempinho, acho que vai dar, a gente pode conversar ao longo da segunda etapa da nossa live, tá bom? Sobre o tema glaucoma. Mas eu queria chamar a atenção para vocês sobre o Maio Amarelo. Então, cada mês tem uma coisa específica. Glaucoma é o verde, e amarelo significa trânsito. E olha só, eu estava dando uma estudada sobre o tema e tiveram algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, o Maio Amarelo ele é comemorado há mais ou menos uns 13 anos. Começou exatamente em 2020. Então, assim, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por volta de 2010, 2011, começou a perceber que estava tendo um número crescente de vítimas de acidente de trânsito, quer seja por automóveis, quer seja por bike, por motocicleta, qualquer que seja a natureza. E é curioso como esses números eles vêm aumentando ao longo do tempo. Então, disseram o seguinte, não, a gente precisa se mobilizar. As Nações Unidas, através da Organização Mundial da Saúde, tem mobilizado uma campanha que acontece todo maio no mundo inteiro. É o Maio Amarelo. Mês de conscientização, prevenção e combate contra os acidentes de trânsito. Mas sabe o que me chamou a atenção? Alguns números que são assim, bastante alarmantes. Então olha só,
De acordo com as pesquisas, com as estatísticas mundiais, a Organização Mundial da Saúde, nós temos mais ou menos 3.000 vidas perdidas por dia. Vocês acreditam nisso? Nas estradas e ruas. É a 9ª maior causa de mortes no mundo. Mas tem uma coisa que chama a atenção. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa etária de 15 a 29 anos. O que mata mais no mundo, numa faixa etária muito jovem, de adolescentes e jovens adultos. Gente, vocês acreditam que é um acidente de trânsito? Agora imagina, né? Uma vida ser ceifada numa fase tão produtiva, tão precoce, por causa de algum dilema que aconteceu lá no trânsito, né? E olha só, é o segundo na faixa etária de 5 a 14 anos. A primeira causa de morte no mundo em pessoas de 15 a 29 anos são os acidentes de trânsito. E em crianças na faixa etária de 5 e adolescentes de 14 anos. E é o terceiro na faixa etária de 30 a 44 anos. Então, dependendo da faixa etária de idade, os acidentes de trânsito eles são responsáveis pela primeira, segunda e terceira posição de causa de morte no mundo. E a maioria, na verdade, 100% das pessoas tem até 44 anos de idade. É muito jovem. E atualmente esses acidentes já representam um custo, olha só pessoal, de 518 bilhões de dólares ano. Mais ou menos meio trilhão de dólares. Corresponde a 1 a 3% do PIB de muitos países. Você já pararam para pensar a complexidade desse tema? E olha só outra coisa que chama a atenção. E se nada for feito, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a tendência é que, infelizmente, esses números eles aumentem até 2030. Se estima que até 2030, 20 a 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes, mas que vão ter sequelas por causa dos traumas recebidos durante um acidente de trânsito. Deixa eu parar para pensar. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a década de ação para a segurança no trânsito é poupar. Por isso que a gente está falando sobre esse tema. E aí, o que é que vocês acham da questão da segurança no trânsito? A nossa população ela tem informação suficiente de como se comportar no trânsito? As escolas, de uma maneira geral, estão preparadas de maneira adequada para dar educação suficiente para que o indivíduo saiba como se comportar no trânsito? Então, o movimento amarelo ele nasce exatamente com essa proposta. A gente precisa conscientizar a sociedade de uma forma geral, os poderes públicos, com relação à problemática que envolve as mortes e os feridos sequelados e as sequelas em diferentes graus, que vão deixar então muitas vítimas por causa desse problema tão sério que envolve o trânsito. Mas o que me chama realmente muita atenção é, além das mortes trágicas, em pessoas na faixa etária muito jovem da vida, muitas outras pessoas também podem sair com vítimas e sequelas para o resto da vida com qualidade de vida bastante limitante. Então, a ideia qual que é? Conscientizar a nossa população da maneira geral. A gente precisa então colocar esse tema em pauta nos diferentes segmentos da sociedade, poder público, quer que seja executivo, legislativo, judiciário, a organização civil organizada da maneira geral. Precisamos fazer as campanhas nas escolas, nos hospitais, nas salas de aula, nas ruas, nas avenidas. Precisamos levantar a bandeira e dizer o seguinte, gente, nós precisamos parar para pensar, para tentar entender o que está acontecendo no nosso trânsito. Porque tanta gente, numa fase tão precoce da vida, tem ou morrido, ou ficado sequelado, e com sequelas graves, com comprometimento importante da qualidade de vida. Isso traz um problema não só para o indivíduo propriamente dito. Imagine essa problemática do ponto de vista social. Quantos problemas a gente pode levar, inclusive, para a nossa família como um todo? Um indivíduo com muita limitação física pode até ficar com sequelas também mentais, porque foi vítima de um acidente de trânsito. Já pararam para pensar? Principalmente as pessoas. Boa noite, Rogério. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Estamos falando sobre Maio Amarelo, um mês de conscientização e prevenção e combate contra os acidentes de trânsito, não é isso? Agora vamos aqui um pouquinho mais para o Brasil. A gente apresentou para vocês alguns dados estatísticos, mas de repercussão mundial. Ei, boa noite. Como é que vai, professor? Obrigado, viu, amigo? Obrigado pela sua presença, tá? Olha só.
De acordo, então, o título da campanha desse ano, Maio Amarelo, mês de prevenção e conscientização, é Paz no Trânsito Começa comigo. Rosângela, boa noite, tudo bem? A paz no trânsito começa comigo, ou seja, dá a entender que os acidentes que acontecem no trânsito eles também podem ser fruto de muita violência, já que a gente está enaltecendo a palavra paz, o contrário de paz é violência, não é isso? Por que acontece tanta violência? Existem algumas causas que mais se destacam nesse meio. Tem uma população de pessoas que utilizam muito as estradas que sofrem bastante acidente, que são os motoqueiros. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente, alguns números estarrecedores. Olha só. De acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada aqui no Brasil, segundo dados adquiridos de agosto de 2023, a taxa de mortalidade no trânsito no Brasil aumentou. 2,3. A gente pensa que é pouco, mas quanto custa uma vida? Uma vida não tem preço, né, gente? Parando para pensar, de agosto ao longo do ano passado, para esse ano teve um aumento de 2,3 o número de vítimas fatais ou de pessoas sequeladas numa fase precoce extremamente produtiva da vida, vítima de acidente de trânsitos. As estatísticas revelam um cenário preocupante em relação aos motociclistas. Porque assim, quando você está dentro do carro é até lógico, né? Isso, você tem pelo menos teto, as laterais, a parte de trás e embaixo, que te protege, além do airbag e do cinto de segurança. Não esquecer, pessoal, de você sempre afivelar o cinto de segurança. É uma coisa simples, mas é que a gente precisa lembrar desse detalhe. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? A gente precisa sempre lembrar de afivelar o cinto. É engraçado que de vez em quando a gente usa Uber, né? E o motorista diz, que bom que assim que você entrou dentro do carro, você automaticamente já afivelou o cinto. Eu disse, mas por quê? Tem muita gente que acha feio, desagradável, deselegante a gente pedir para ele afivelar o cinto. Tem muitas pessoas que sentam no banco de trás, se sentem seguras o suficiente a ponto de não colocar o cinto de segurança. Você já parar para pensar? E a gente está falando em São Paulo, uma das maiores capitais do mundo, onde as pessoas têm acesso à informação. E numa fase numa vida digital que a gente vive hoje, as pessoas com facilidade. Para onde a gente vai, um celular na mão, vocês concordam? E todo mundo está conectado. Todo mundo está ligado o que está acontecendo aí fora. Boa noite, Tomás. Obrigado por sua presença, tá? Todo mundo conectado e ligado. E como é que as pessoas às vezes não têm a consciência de, mesmo sentando no banco de trás, precisa afivelar o cinto de segurança? Agora fique imaginando um motoqueiro. Claro que o indivíduo precisa ter um mínimo de segurança possível, pelo menos um capacete. Tem luvas e roupas adequadas. Mas a gente sabe que em termos práticos, infelizmente, a gente percebe, né, muitos motoqueiros passando de um lado para o outro, e a gente vê com alguma frequência o pessoal não obedecendo as leis de segurança, os limites de segurança e o semáforo como um todo. Eu não sei se você já parar para pensar, a gente vê isso com alguma frequência. Ou seja, o motoqueiro, com raras exceções, a grande maioria, acaba sempre assumindo posições de risco. E o que é que as estatísticas têm falado? Olha só, as mortes nesse tipo de veículo dobraram na última década. E a maioria deles são jovens, né? Representando 30% dos casos fatais registrados até 2023. Então, das mortes que acontecem no trânsito como um todo, 30% acomete os motoqueiros. Você já parou para pensar que número triste? O estudo do IPEA aponta, olha só, aí vem um detalhe, imprudência, excesso de velocidade e uso de álcool como os principais fatores que contribuem para esses acidentes. Não sei se eles se sentem pressionados, porque quanto maior o número de entregas que eles fazem, provavelmente a receita final vai ser maior, mas olha o risco que está se assumindo. Então, geralmente eles estão sob estresse, sob efeito de álcool, sob efeito de droga, não obedecem aos limites de velocidade, não obedecem às leis com relação ao semáforo, assume um risco muito grande, e aí qual é o resultado? É morrer. É triste, né? É triste, é lamentável esse tipo de estatística. O IPEA informa ainda que as rodovias federais apresentam um panorama distinto das áreas urbanas. Enquanto as cidades, os atropelamentos diminuíram devido às políticas de controle de velocidade. Isso é uma coisa interessante, tá? Então, olha só. No ambiente urbano, onde tem o maior número de pessoas circulando de um lado para o outro, foi observada uma diminuição, graças a Deus, do número de vítimas ou de sequelados de acidente de trânsitos, diferentemente das estradas federais.
O aumento de 16% nesses casos acende um alerta para a necessidade de investimentos em infraestrutura e segurança para pedestres nesses locais. No ambiente urbano, observou-se então uma diminuição do número de acidentes quando comparado com o ambiente fora da vida urbana, ou seja, mais no interior, principalmente nas estradas. E o que é que acontece nas estradas? Às vezes não tem as condições de sinalização ou de segurança adequada. Isso acaba contribuindo também. Boa noite, Otávio. Como é que vai, amigo? Tudo bom? Obrigado por sua presença. Estamos falando um pouquinho sobre Maio Amarelo, conscientização, prevenção e combate contra os acidentes de trânsito, tá? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre glaucoma e aí quem tiver ao vivo na live a gente vai chamar para bater um papo bem legal e falar um pouquinho sobre oftalmologia. Então, olha só, quais são então as sugestões? Educação. Precisamos de educação. Papel, mas de preferência através do digital. Por isso que a gente está aqui hoje à noite. A gente precisa conscientizar as pessoas como um todo, tanto os pedestres como os motoristas, e uma atenção especial para os nossos motociclistas e os nossos motoboys, com relação à maneira como eles têm que se comportar. Beatriz, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Infraestrutura, a estrutura física que as estreladas precisam ter em termos de segurança, sinalização, são fundamentais também para que a gente consiga preservar o maior número de pessoas quando estiverem utilizando esses recursos para se locomoverem de um lado para o outro. Transporte público de qualidade com preço acessível é outra coisa também importante. Oi, Eline, boa noite, como é que vai? Tudo bem? E quando, infelizmente, acontecer um acidente, ter socorro médico ou paramédico o mais rápido possível, com qualidade, com agilidade. Educação, infraestrutura, transporte público de qualidade e atendimento às vítimas com brevidade. É aí que então fica o alerta com relação a essa campanha do Maio Amarelo, o mês da paz no trânsito começa com você. Tudo bem, Otávio? Como é que vai, amigo? Boa noite, obrigado pela sua presença, tá bom? Então, assim, pessoal, foi um bate-papo rápido sobre esse tema que a gente considera tão importante. E é claro, a gente não pode também deixar de esquecer que saúde ocular no trânsito é fundamental. Lembra que o principal órgão dos sentidos do corpo é o olho. Aproximadamente 80% das informações provenientes do ambiente que passa pelos sentidos que atinge o cérebro é através dos olhos. E é fundamental quem assume a posição de ser um motorista, quer seja de um transporte pessoal, quer seja de uma bike, de uma moto, de um carro, qualquer que seja o transporte, o veículo de locomoção, precisa estar com a sua saúde ocular em dias. E às vezes as pessoas podem ter, claro, né, situações em que o indivíduo, sei lá, cansado, dirigindo à noite, pouca iluminação e de repente ele não está enxergando de maneira adequada, ele pode ser vítima de um acidente. Fica aí também o nosso apelo e o nosso convite para que você não esqueça de passar em consulta com o seu médico oftalmologista para fazer um exame de rotina. Lembra que a gente tem falado ao longo do tempo que a saúde da visão começa com prevenção e que você não obrigatoriamente precisa estar sentindo alguma coisa para passar em consulta. Andressa, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Você pode passar em consulta preventivamente. E quando a gente identifica as doenças, dependendo da natureza da doença, oi Fabi, como é que vai? Tudo bom? Quando a gente identifica as doenças no estágio inicial, a chance de um diagnóstico assertivo e de um tratamento com sucesso é muito maior. Então vale a pena também a dica de que a saúde ocular, ela muito contribui para que a gente tenha uma performance positiva no trânsito, fazendo com que a paz no trânsito prevaleça e que os acidentes diminuam. Tudo bem, pessoal? Estamos juntos então nessa campanha Maio Amarelo? Então vamos falar um pouquinho mais sobre glaucoma. Vocês querem que eu falar um pouquinho mais sobre glaucoma? Meu Deus do céu, 9h21. E eu vou fazer o seguinte, aí daqui a pouquinho, um tiquinho, ó, eu convido alguém para a gente bater um papo rápido ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, algum comentário sobre alguma questão oftalmológica, então a gente acaba compartilhando um pouquinho com a nossa audiência. Olha só, pessoal, glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo em pessoas até 65 anos de idade.
Lembra que a gente tem falado para vocês ao longo do tempo que o olho é uma bolinha, tá bom? O olho é como se fosse um transdutor, um dispositivo eletrônico que transforma luz, que é onda eletromagnética, em corrente elétrica. Esse fenômeno acontece aqui, ó, no fundo do olho, lá na retina. Então a luz precisa atravessar todos os meios do olho sem sofrer mudanças no seu trajeto. E muitas doenças podem acometer o olho. A mais comum de todas são os problemas de grau. E a principal causa de problemas de grau é herança genética. Mas nós temos também o glaucoma. No fundo, o glaucoma é o seguinte: dentro do olho a gente tem dois espaços. Tem esse espaço aqui da frente que a gente chama de câmara anterior, é menor, e tem esse espaço aqui atrás que a gente chama de câmara posterior. Nessa região, ó, da periferia do olho, existem algumas células que produzem um líquido que vão circular dentro do olho. E precisa se estabelecer um equilíbrio entre entrada e saída. A quantidade que entra, a quantidade que sai. Se por acaso se prevalece um desequilíbrio entre a quantidade que entra e a quantidade que sai, ou seja, fica mais retido, vai aumentando então a pressão em cima da cabeça do nervo do olho. E essa cabeça do nervo do olho, ela é formada por células ultrassensíveis, que são os neurônios. E os neurônios, uma vez lesados, eles não têm mais capacidade de se recuperar. Então, o que é que acontece com o glaucoma? É uma doença traiçoeira. Por quê? É uma doença silenciosa. O indivíduo, na grande maioria das vezes, não sente nada, a não ser em glaucomas bem específicos que não são os mais frequentes. O glaucoma mais comum, olá, diz, como é que vai? O glaucoma mais comum é o que a gente chama de glaucoma de ângulo aberto, tá bom? Então o indivíduo ele vai perdendo a visão, ó, da periferia em direção ao centro, de maneira que ao longo do tempo o que acontece? Acaba então o indivíduo desenvolvendo a visão tubular. Mas sabe qual é o detalhe dessa questão? A percepção dessa diminuição da visão até formar um tubo, ela só acontece no estágio mais avançado da doença. E qual o problema? Aquilo que foi perdido por causa do glaucoma, a gente não consegue recuperar mais. Então a gente precisa trabalhar para preservar. Oi, Jennifer, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença. A gente tem que preservar o que sobrou. Isso me faz lembrar que esse ano teve um adolescente lá da Bahia também, ele entrou em contato comigo por telefone. Doutor, como é que vai? Aqui é fulano e tal. Olha, doutor, eu estou falando da parte do meu pai. Eu, como é que é o seu nome? Ele se apresentou, disse a idade dele, menos do que 15 anos de idade. E olha, meu pai está com glaucoma, doutor, só que uma vista ele já perdeu e a outra ele está com a visão dele, disse para mim como se fosse um tubo. O que a gente pode fazer para ajudar? E claro, a gente vai ter um papo, conversamos e nós orientamos. E o que foi que aconteceu? Ele percebeu? Não, doutor, meu pai não percebeu, ele não sentia nada, até que de repente ele viu que não estava enxergando na periferia, nas laterais, e só estava conseguindo enxergar o centro. É isso que acontece com o glaucoma, tá bom? E o que é que a gente precisa então fazer? Mesmo nada sentindo, gente, tem que passar em consulta oftalmológica, pelo menos uma vez por ano, fazer exames de rotina. O exame de rotina consiste em um médico oftalmologista colher a tua historinha, que a gente chama de anamnese, ele dá uma olhadinha assim rápida em você, como se fosse um exame físico, e em seguida faz o exame oftalmológico propriamente dito. Lembra daquela cadeirinha que pede para você ver as letrinhas lá na frente? Você fala primeiro, pode até falar com os dois olhos até determinada distância, depois você tapa um olho e compara com o outro. Pode no primeiro momento fazer o exame sem grau e no segundo exame pode fazer com avaliação com grau. Em seguida põe você no aparelhinho que é a lâmpada de Fender, lembra que apoia o queixo e a testa, aí o médico emite uma luz que entra em contato com o olho e a gente consegue examinar a parte de fora do olho. Aí pensando mais especificamente sobre o glaucoma, a gente consegue fazer uma análise detalhada, a gente pode utilizar uma lente especial que vai estudar as estruturas do ângulo da câmara anterior. A gente aproveita também para medir a pressão do olho. A gente também analisa detalhadamente o exame, faz o exame fundo de olho. Lembra que a gente coloca aquele capacete bem grande assim na cabeça, emite uma luz e com isso a gente consegue fazer uma avaliação detalhada do fundo do olho. E a gente pode pedir alguns exames complementares. Pode-se pedir uma foto do olho, a gente chama de retinografia, tá bom? Porque a gente com especial atenção para a cabeça do nervo do olho, para a gente estudar os acidentes anatômicos, as características anatômicas da cabeça do nervo do olho. Tem um outro exame também muito importante que se chama tomografia do fundo do olho. A retinografia ela traz alguns detalhes que a tomografia pode aumentar esse detalhe para a gente conseguir ver coisas que a própria retinografia não consegue.
Olá, Alessandro, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Boa noite, bem-vindo, Anne. Uma outra coisa que a gente faz é o campo visual. O paciente é colocado diante de uma cúpula, ele apoia o queixo e a testa, áreas da retina são estimuladas e quando o paciente percebe, ele responde apertando o joystick. E assim a gente consegue avaliar áreas específicas do fundo do olho, se estão sensíveis, se estão funcionando. Perfeito? E aí, através dessa análise, um exame dinâmico e com exames complementares, a gente então descobre se o paciente tem glaucoma ou não. Doutor, foi dado o diagnóstico de glaucoma aí, está tudo perdido? Não, pelo contrário, não está perdido. A gente vai entender em que estadio a doença se encontra e aí vamos fazer o tratamento. Vamos fazer o tratamento da medicação. Inicialmente a gente pode fazer com colírio, mas hoje tem uma opção muito legal, pessoal. A gente pode, inclusive, dependendo da situação, utilizar já um laser que é aplicado no olho para controlar esse desequilíbrio da pressão. Lembra que eu falei para vocês que tem que existir um equilíbrio do líquido que é produzido dentro do olho? Então, existem alguns lasers específicos que ele pode ser, inclusive, utilizado como primeira opção para tratar o glaucoma. Isso é uma coisa muito legal. Então, você pode utilizar um ou mais colírios, você também pode fazer o laser, e tem um tipo específico de cirurgia que a gente chama de cirurgias derivativas. A gente pode implantar alguns dispositivos que vão ajudar sempre a equilibrar a doença, tá bom? Mas se por acaso esses recursos não forem suficientes, pode-se fazer uma cirurgia um pouco mais invasiva. Tudo para controlar a pressão do olho. É o fator que a gente mais consegue exercer influência para controlar a pressão, para preservar o que restou de funcionamento da anatomia e da fisiologia do nervo do olho, tá bom? Deu para vocês entenderem mais ou menos, a gente conversou bastante sobre glaucoma ao longo do mês de maio, inclusive tivemos uma convidada super especial que esteve aqui conosco conversando sobre esse assunto. Se por acaso você tem glaucoma ou conhece alguém, olá Adriele, boa noite, tudo bem com você? Se você conhece glaucoma, doutor, aqui está falando, doutor, fala daquela moça que vende cursos de exercícios oculares para... Olha só, pessoal, é assim, é interessante, tá? O Otávio está colocando a questão que nós conversamos, inclusive semana passada, existem algumas pessoas que dizem o seguinte, doutor, será que tem alguma alimentação específica que pode, por exemplo, trazer algum benefício para o tratamento do glaucoma? Doutor, será se o fato de eu estar usando muita tela, isso pode influenciar também na minha capacidade de enxergar? Ou se por acaso eu tiver glaucoma, os olhos de águia, né, Otávio? Olha só, pessoal, se eu fizer algum exercício específico, isso pode ajudar a controlar o glaucoma. Na verdade, não existe respaldo científico dizendo que determinados exercícios vão melhorar a visão ou controlar o glaucoma. Existe até uma situação, é o contrário, na verdade. Por exemplo, existem algumas situações de yoga, sei lá, o indivíduo fica de ponta cabeça, a cabeça lá embaixo, os pés lá para cima, que a pressão do corpo como um todo pode aumentar. Assim, temporariamente, pode diminuir então a profundidade do ângulo, isso faz... Eu acredito na ciência, isso mesmo, Otávio, isso aí, eu também, tá? Existem algumas posições de yoga, por exemplo, que pode inclusive diminuir a movimentação do líquido dentro do olho, fazendo com que possa até, em algumas situações específicas, piorar e não melhorar a condição. Mas assim, não existe uma relação direta entre você fazer tratamento de movimentação do olho para cima e para baixo, do lado para o outro, ou algumas alimentações específicas que vai ajudar no tratamento do glaucoma. Até o momento, a ciência, claro, a medicina é uma ciência de verdades momentâneas, porque a gente depende das pesquisas. E o que as pesquisas apontam nesse momento é que o tratamento para o glaucoma consiste basicamente em aplicar colírio no olho, fazer laser nas vistas, e implantar alguns dispositivos específicos para tentar equilibrar esse líquido que fica circulando dentro do olho e, consequentemente, controlar a pressão. É isso que a gente tem de embasamento científico e é isso que as pesquisas apontam. Outras opções de tratamento até o momento não têm sido apontadas como eficazes, seguras
e eficientes no tratamento do glaucoma. Deu para vocês entenderem, pessoal? Daí a importância, quando você tiver algum problema oftalmológico, passar com um médico especialista. O único profissional da saúde no Brasil que tem treinamento adequado, capacitação e habilidade para tratar dos problemas oculares é o médico oftalmologista. Aqui no Brasil ainda não tem outro que é reconhecido do ponto de vista legal. É o único médico. Então, se você tem alguma doença ocular, você não deve procurar outro profissional a não ser o seu médico oftalmologista. E mesmo você nada sentindo, pelo menos uma vez por ano, você tem que passar em consulta oftalmológica. Deu para entender? Ficou claro, Otávio? O que a gente faz então para tratar glaucoma basicamente? Colírio, laser, pode implantar alguns dispositivos ou o que a gente chama de cirurgias derivativas, tá bom? É isso que a gente tem, é isso que a cirurgia, é isso que a ciência aponta. Até o momento não tem outras opções de tratamento. Então, se ficar movimentando o olho de um lado para o outro, para cima para baixo, não tem, pelo menos até o momento, não tem nenhuma comprovação científica que realmente é segura e eficaz para o tratamento do glaucoma, ok? Vamos fazer o seguinte, já se passaram 33 minutos, eu queria chamar alguém. Tem alguém aqui? Deixa eu ver se o Beatriz. Beatriz, vamos bater um papo? Como é que está a tua agenda? Você tem aí uns 2 minutinhos para a gente conversar rapidinho? Eu vou te convidar. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupada, não precisa ficar ansiosa. Se de repente você tiver alguma dúvida, pergunta, ou sei lá, de repente fazer alguma sugestão, só aceitar o convite, entra ao vivo com a gente e a gente bate um papo legal sobre o assunto. Eu acredito, o Otávio acabou de dizer, eu acredito na ciência. É exatamente isso. No momento é a ciência. Olha só, Bia, estou convidando você para você entrar ao vivo, para a gente bater um papo. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, fazer algum comentário de algum assunto envolvendo saúde ocular, aproveite então essa chance. É uma oportunidade aí de você se comunicar através digital. Olá, como é que vai? Tudo bem? E a gente te esclarecer algumas dúvidas que são importantes. Boa noite, turma. Olha só, hoje é mais uma live, é Maio Amarelo, mês de prevenção, conscientização e combate contra os acidentes de trânsito. A gente passou boa parte do início da nossa live conversando sobre esse tema tão importante e agora a gente já está encerrando, conversando sobre Maio Verde, mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma, tá bom? E eu aqui, eu estou convidando a turma, mas meio acho que você não está. Será que você não pôde aceitar ou você não está afim? Não, Beatriz. Fala para mim, Bia, você está conseguindo ver o convite que eu estou te fazendo? Ou você não está afim de bater um papo ao vivo? Pode ser também, né? Não tem problema não. Se você não puder, não tem problema. De repente eu convido a Meire. Vamos ver, Meire, se você então aceita o convite para a gente bater um papo junto. Estou clicando aqui, estou chamando vocês para a gente conversar um tiquinho ao vivo, falar sobre um tema tão importante, né? Esse que é o Maio Amarelo e Maio Verde. Ou vocês meninas estão com vergonha, estão com medo, vocês não querem falar ao vivo? Será que é isso? Pode ser também, né? Sueli, vamos ver se você aceita o convite, Sueli, de bater um papo. Ou será que tem algum problema técnico que vocês não estão recebendo o convite, que vocês não estão conseguindo entrar ao vivo, para a gente bater um papo e conversar? Olha só, eu já chamei 3 pessoas, a Sueli já foi embora. Bia, tá você aqui, tá a Meira aqui também, tem mais um monte de gente. E eu estou convidando vocês para a gente entrar ao vivo para conversar um tiquinho só sobre saúde ocular. Não sei se está tendo algum problema técnico, se vocês não estão conseguindo identificar o convite, ou se vocês realmente não podem, tudo bem, não tem problema não. Então, olha só, pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês. Que legal que vocês resolveram estar comigo nesse tempo para a gente conversar num assunto tão importante. Eu queria dizer que na próxima quarta-feira a gente vai ter um assunto um pouquinho diferente, tá bom? Nós vamos falar sobre empreendedorismo com café. Guarda esse título, tá bom? Lembra que eu conversei com vocês que a gente de vez em quando vai convidar uma pessoa que trabalha num segmento totalmente diferente daquele que a gente está acostumado, mas a gente quer ouvir a experiência e o conhecimento que esse indivíduo tem na sua área de ação. E ele pode trazer muitos insights importantes, pode trazer muitas dicas legais que podem mudar inclusive a tua vida. Na vida lá nos teus negócios, no teu trabalho, no teu ambiente familiar. Então a gente quer diversificar um pouquinho, tá bom? As nossas lives de quarta-feira à noite.
A gente fala muito sobre a questão propriamente dita da oftalmologia. Às segundas-feiras de manhã, bem cedinho, às 5 horas, os primeiros horários, o primeiro dia útil da semana, nós temos uma super live também lá no nosso canal no YouTube. É uma live mais devocional, de cunho cristão, de fé cristã. A gente sempre traz um tema importante. São os primeiros momentos da nossa vida que a gente reserva para estar com Deus e conversando com vocês. Boa noite, tudo bem com você? E a todas as quartas-feiras nós estamos aqui, batendo um papo com a nossa audiência, sempre trazendo um tema relevante que envolve saúde ocular. Mas de vez em quando, alguma quarta-feira, a gente vai trazer um convidado diferente. E eu queria então despertar a curiosidade de vocês. Para vocês saberem quem vai estar aqui na próxima quarta, vocês precisam estar aqui também. E claro, você tem que aproveitar, no canto inferior direito, esse aviãozinho. Envia pelo menos para 3 pessoas. Olha, gente, próxima quarta o Dr. Chas vai trazer uma pessoa diferente, não é médico. E o tema da live vai ser empreendedorismo com café. Gente, café é tudo de bom, não é isso? Nossa, dá para você sentir o cheirinho do café? Eu gosto de café, eu tomo geralmente uma xícara de café, uma no máximo 2, geralmente uma xícara de café por dia. E essa pessoa vai contar a revolução que está acontecendo na vida dela, se utilizando do empreendedorismo e enriquecendo a experiência do empreendedorismo, tomando sempre uma xicrinha de café. Quem sabe você não vai estar aí na próxima quarta-feira, com a xícara de café e a gente batendo um papo junto, tá bom? Vai preparando a sua expectativa, não esquece de convidar mais um monte de gente para estar conosco aqui na próxima quarta-feira, tá bom? Pessoal, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês, muitíssimo obrigado por esse tempo que nós estivemos juntos, conversando sobre Maio Amarelo, mês de prevenção, conscientização, Vincrim, né? Isso, acho que é isso. Maio Amarelo é mês de prevenção, conscientização e combate contra o acidente de trânsito. E Maio Verde, mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. Lembrando que no último sábado de maio, eu acredito que vai ser dia 25, eu acho que é esse agora, né? Ou o próximo. Hoje é dia 23, eu acho que nesse sábado a gente vai ter a campanha promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, trazendo novamente à tona a questão da prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, foi muito bom. Se você considera esse assunto relevante, esse conteúdo importante, não esqueça de compartilhar, tá bom? Com pelo menos 3 pessoas. Toca no canto inferior direito do aviãozinho, clica lá e envia esse conteúdo para um monte de gente, tá bom? Beijo para vocês, obrigado pela presença de vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira. Qual vai ser o tema da nossa live? Empreendedorismo com café. E se você quiser maiores detalhes, convida um monte de gente e esteja comigo aqui na próxima quarta-feira, tá bom? Tamo junto, faça uma excelente noite, uma excelente resto de semana e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.